Olá pessoal, professor Josivan mais uma vez. Vou fazer um vídeo aqui para vocês para a aula de Python, programação Python. Então vamos lá. Ó, eu estou aqui com a minha área de trabalho, tem os meus arquivos aqui. Você vai tentar fazer comigo a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, certo? Então, vou fazer do zero aqui. E o ideal é que você faça o download do Python aí na sua casa. Então, você vai colocar na internet download Python para Windows, né? Vai cair nesse site aqui. Ó, aí você tem aqui, ó, download do Python 3.82. Pode ser clicando no Windows, né? Se o seu sistema operacional for Windows, é só baixar aí, né? A última versão. Se for um outro sistema operacional, tipo Ubuntu, aí é melhor você procurar aqui como faz a instalação pelo Ubuntu. E a instalação vai ser via comando, né? Mas também, antes de você instalar, é bom você verificar a versão, porque o Linux já vem com Python, então às vezes nem precisa, se você estiver no Ubuntu ou qualquer outra distribuição Linux, nem precisa instalar, porque você já vai ter lá. Então só verifica qual é a versão. Se for na versão 2.7, na versão antiga, aí sim você tem que instalar 3.6 para cima. Mas, como é o caso, eu acredito que a maioria dos meus alunos vão estar no Windows, é só clicar aqui e baixar o executável aqui e instalar no seu... Aqui, ó, pode ser até o 3.7, tem os releases aqui, ó. Ó, o zip, o instalador, pode ser esses caras aqui, tá? Do 3.6 para cima tá ótimo. Beleza. Então vamos lá na área de trabalho. O que eu recomendo para os meus alunos é isso, ó. Cria uma pasta. Vai colocar aqui, ó, parte 4, né? E aí, aqui você vai fazer o seguinte: abrir, não tem nenhum arquivo. Quando você instalar o Python, ele já vai vir com um sisteminha chamado idle, que a gente vai abrir aqui. Então o que você vai fazer, né? Você vai procurar por esse carinha que tem aqui, o idle. Então, idle, ó, é esse aqui, ó, 3.7. Aí eu vou clicar nele. Cliquei, ó, ele abriu. Aí você vai vir aqui, ó, File, Save As. Procura a pastinha lá. No caso, a pastinha aqui a gente acabou de criar, chama parte 4, né? Então essa aqui, ó. Isso. Aí é só colocar EZ, né? 4A. Ó. Ou qualquer outro nome aí. Salvou. Pode fechar aqui. Vai na pastinha. Ó, vou até fechar aqui, ó. Só ir na pastinha. Se deu tudo certo, vai ter esse logo das cobrinhas azuis e amarela aqui, ó. Azul e amarela. É só clicar com o botão direito do mouse e pedir para editar com o idle 3.7 ou 3.6, né? Qual for. E aí, né? Pedindo aqui para editar, só apagar o que tiver e escrever seu arquivo aqui, certo? Se vier alguma coisa, você apaga e pode escrever seu arquivo. Beleza, aqui está seu arquivo. A gente vai fazer um exercício aí. Então, o que eu tinha pedido para os alunos fazerem, o que eu tinha trabalhado nas aulas nas aulas anteriores, foram os tipos de dados. Então, a gente tem sempre esses tipos de dados aqui no Python, né? Então, são eles o int, o float, o str e o bool. Ó, e a tipagem aqui é fraca, então como funciona esse esquema de tipagem fraca? Se você estiver trabalhando com uma linguagem tipo Java ou C, né, de tipagem forte, você tem que colocar o tipo de dados int, depois dar um nome para sua variável quando você for criar, pode ser num, né, igual, e aí você estipula um valor aí, guarda o valor que você quer atribuir à sua variável, certo?
Então se eu quero criar um float, é a mesma coisa, um float, e aí, né, um aux aqui, igual a 14.5, né? Nas linguagens aí você vai ter que pôr um Fzinho na frente aí no C, né? No C Sharp, vai ter que colocar um Fzinho ali. Beleza. Aqui não é o caso, no Python você não vai fazer isso. Como a tipagem é fraca, você vai colocar direto aqui a variável x igual, aí você já põe o que você quer. Então aqui no caso, né, eu pedi lá para você criar um número aí, né? Olha lá, vou colocar 7 e vou chamar de num 2, coloca aqui 8. E aí você vai dar um comando de print. E aí você vai colocar aqui, ó, a soma é. E aí você pode fazer aqui num 1 mais num 2. Beleza, quando você der F5 ele vai rodar, vai fazer a soma é 15. Beleza, certo? Aí aqui no print a gente mandou imprimir esse texto, mais a soma aqui, porque a gente colocou depois da vírgula aqui, ó. Se você omitir essa vírgula, quando você for rodar, já dá errado. Ó. Então você não pode fazer isso. Você pode imprimir as coisas com vírgula, usando vírgula. Então eu posso colocar outra vírgula aqui e imprimir uma exclamação no final. Ó, 3 exclamações. Se eu fizer isso, aí sai a string, depois a soma dos dois números, depois a exclamação. Se eu quiser colocar outras coisas, acrescento outra vírgula e o comando de print vai fazendo. Mas, se eu omitir essa vírgula aqui, ele dá erro. Então, esse é o comando de print. Para eu poder fazer com que o usuário digite aqui os valores, eu tenho um comando que chama input. Então, eu tenho aqui um input, e aí eu posso colocar que eu quero que o num1 receba a entrada via input. E eu quero que o num2 também receba a entrada via input. E aí, alguém vai digitar isso aqui via teclado, então eu não preciso mais disso. Alguém vai entrar via teclado e eu vou somar os dois aqui. Quando eu rodar isso, ó, o cursor fica aqui, ó. Então, se eu digitar 2, ó, o cursor ainda fica. Se eu colocar 1, ele ainda fica. Então, eu preciso dar Enter para falar que eu encerrei o primeiro número. Ele foi para outra linha e está ali com o cursor ali. Se eu colocar 8 e digitar Enter, ele vai juntar ali, ó, 21 com 8. Certo? Por que ele junta o 21 com 8? Eu queria que ele somasse. Isso aí tinha que dar 29, se fosse 21 com 8. Ele juntou, por quê? Porque ele pega esse cara aqui, ó, como string, e pega esse cara como string. E se eu juntar duas strings, se eu for tentar somar, ele não consegue somar letra com letra, texto com texto, então ele junta. Então, como que eu faço para consertar essa questão aí? Né? Você converte para float a entrada, ó, converteu para float, ou int, tanto faz. Mas o float é mais abrangente, porque o número float também consegue guardar int, né? E o número int não guarda float. Beleza. Aí aqui eu vou deixar assim por enquanto, eu vou digitar os mesmos números. Agora eu vou digitar 21, dou Enter, fui para outro número, 8, Enter. Agora ele some da 29, porque não é mais string, agora é float, é número, então ele consegue somar, certo? Só que aqui ainda tá ruim, ó, porque quando eu vou fazer, ele deixa o cursor, eu ponho, ó, 21, é o 2, 1, 3, ó, ainda não mudou de linha. Quando mudou de linha, ele pôs 213. Aí eu vou aqui, ó, 11, ó, 2. Quando eu dou Enter, ele muda de linha e ele digitou esses dois números para fazer a soma. Só que eu não estou sabendo o que é para fazer, só tem um cursor piscando. Então o correto é você colocar aqui dentro do comando input o que o usuário vai fazer. Ó. Digite um número. Certo? E aqui, digite outro número.
Quando eu executar esse programa com F5, ó, agora eu sei o que é para fazer, porque está escrito, ó, digite um número. Então, eu vou digitar, apertar Enter, ó, digite outro número. Ele não está falando para eu apertar Enter. Então, o usuário ainda não sabe o que é para fazer. O certo é você colocar digite o número e aperte a tecla Enter. Agora, quando eu fizer isso, ó, digite um número e aperte a tecla Enter. Opa, então eu quero 9, tecla Enter. O outro eu já não coloquei esse texto, então o outro seria legal também eu colocar, certo? E seria legal eu colocar digite um número, né, entre 0 e 9. Então eu tenho que, ou digite o número inteiro, digite o número real. Eu tenho que explicar para o usuário o que eu quero que ele faça, certo? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Então essa questão aqui é para somar, né? O que eu mostrei na sala de aula para os alunos foi as operações de soma, subtração, divisão e multiplicação. E o mais importante a se lembrar é que a multiplicação é feita com asterisco e a divisão é feita com essa barra, né? Então a divisão é feita com essa barrinha e a multiplicação é feito com asterisco. A subtração é feito com menos mesmo. Então aqui se eu digitar dois números, eu vou digitar 5 e 3. Olha lá, a divisão é 1,66. A subtração aqui, ele colocou subtração, mas não é subtração. É a multiplicação. A multiplicação. Certo? Então, deixa eu até colocar outro número. Ó, 10, 5. A divisão é 2, a multiplicação é 50. E faltou eu colocar um O aqui. Mas já deu para entender. O que eu vou pedir como exercício, né? Eu vou até deixar aqui. Ó, você viu que aqui o usuário ele pode digitar qualquer coisa. Então eu vou fazer divisão e multiplicação. Só que ele vai entrar com input pelo teclado. Então se ele digita 6, beleza. Mas se ele digita A, passou. E vai dar um erro, né? Ó, não pode converter a string, né, para número. Então ele não pode digitar qualquer coisa. Então ele pode inclusive digitar um número negativo, um número marque 10, né? Então eu vou colocar aqui, ó, digite uma nota de 0 a 10. Digite outra nota de 0 a 10. Então, eu estou tentando corrigir aqui, ó. O que eu posso fazer? No comando de input, se eu colocar o texto, vai aparecer o texto, mas também ele vai pegar um dado. Então eu posso colocar um print aqui antes, para falar assim, ó. Digite duas notas, uma de cada vez, e pressione Enter ao digitar a nota desejada, certo? Então aqui eu estou dando um print para o usuário saber que é isso que ele tem que fazer. Ele vai digitar duas notas, vamos digitar ele da vez e vai pressionar a tecla Enter ao entrar com a nota. Vou colocar com a nota. E vou tirar esse desejado. Que o usuário sabe o que é para fazer. Então esse texto ele não precisa digitar nada aqui, ele só vai aparecer na tela. E depois, né? Aí sim vai pedir uma nota de 0 a 10, duas vezes. Então digite as duas notas, uma de cada vez, e pressione Enter ao entrar com a nota. Ele sabe agora o que é para fazer. E aqui, né? Você vai entrar com a nota. Então, deixa eu até ver aqui. É até legal aqui colocar ponto, espaço,
ponto, espaço. Ó lá. Então, 7, enter. 5, enter. Ó, a divisão é tanto, a multiplicação é tanto. Mas não é isso que eu quero. Ó, eu vou explicar aqui comando de if. Então, ó, o if, para nós em português, significa se. Como que a gente usa o if? O if é para fazer um teste e condicionar aqui o caminho do código. Então, vamos supor que o usuário ele digite um valor que seja inferior a 0 e maior que 10. Como que eu vou pegar e vou fazer com que o usuário corrija isso, com que eu impeça que ele faça isso? Eu vou fazer o seguinte, ó, se no 1 for menor que 0, né, 2 pontos. Para fazer o comando aqui do if, eu quero que esse teste seja verificado e eu quero direcionar para uma instrução específica que vai estar aqui dentro do if. E para estar dentro do if, no Python eu tenho que dar um tab para a direita. Então eu vou ter esse comando aqui, ó. Eu vou fazer que no 1 é igual a 0. Né? Aí o que acontece? Ó? Se eu fizer esse cara aqui, ó, aqui na esquerda, tá errado. Porque aí ele vai funcionar aqui de qualquer forma. Eu quero que ele só seja executado no 1 ser 0 se o no 1 que ele entrou aqui for menor que 0. Então eu tenho que dar um tab para a direita. Agora só vai entrar nessa linha aqui do num 0 se esse teste for verificado. E se o cara digitar um número maior que 10? Aí eu posso fazer aqui também outro if. Outro if. If num 1 for maior do que 10. Se esse num for maior que 10, eu quero forçar que ele seja 10. Nunca maior que 10. Então eu estou colocando aqui, ó. Se o num for maior que 10, vai ser no máximo 10 aqui. Então se ele digitar qualquer outra coisa, passa. Se ele digitar menor que 0, não. Se ele digitar maior que 10, também não. E aí eu vou forçar a ser 0 e a ser 10 no máximo. E aí eu vou colocar aqui, ó. Eu falei número, né? Falei nota de 0 a 10. Não pode menor que 0. E aqui, ó. Eu falei nota de 0 a 10. Não pode maior que 10. E aí, a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui fora ele vai imprimir a nota de qualquer forma. Aqui embaixo, ó. A nota 1 é no 1. A nota 2 é no 2, que ele vai imprimir. E aqui no final eu vou pedir para ele imprimir fim. Print fim. Agora eu vou mandar rodar. Ó, se eu digitar a nota 5, foi. Nota 6, beleza. A nota 1 é 5, a nota 2 é 6. E se eu digitar 7, ó, nota 7 e a outra 4. Ó, nota 1 é 7, a nota 2 é 4. Fim. Quando eu tento sair do protocolo, ele tá me dizendo para digitar de 0 a 10. Aí eu digito menos 2, né? E digite outra nota. Aí eu vou colocar 5. Ó, aí ele imprimiu para mim, ó. Eu falei a nota de 0 a 10. Não pode menor que 0. A nota 1 quanto que é? É 0. Ele me forçou a ser 0. Porque eu coloquei menos 2. Só que aí, como a nota é menor que 0, ele entrou nesse if. Ele testou e entrou. Aí ele já atribuiu 0, imprimiu o texto aqui para mim. Então o if ele serve como uma condição. Ele testa essa condição e se isso aqui for verdadeiro, ele entra nessa parte aqui. Então ele só vai fazer esse processamento se você quiser. Então o que eu vou deixar de exercício para vocês?
eu quero que você faça um teste, calcula a média das duas notas agora. Continua esse programa aqui, calcula a média das duas notas e verifica se a nota é menor que 6. Se a nota for menor que 6, você reprova o cara. Se a nota for maior que 6, você aprova ele, certo? Você vai ter duas condições. Às vezes ele vai entrar nas duas do jeito que você for fazer, mas depois eu vou ensinar um outro comando que você vai condicionar a entrar em um só. Ou ele vai ser reprovado ou ele vai ser aprovado. Então, eu só já fico satisfeito se você conseguir fazer essa verificação para saber se ele vai ser aprovado ou reprovado, né? Então, não tem como ele satisfazer as duas ao mesmo tempo, mas não vai ficar tão legal ainda porque eu só ensinei o if, eu teria que ensinar o else também. Mas façam aí. O teste é menor que 6, ele tem que ser reprovado. Se for maior que 6, ele tem que ser aprovado. Beleza? Faça esse teste aí, use o if. Eu vou encerrar o vídeo aqui. Depois eu vou continuar o vídeo com outro assunto. Aí eu dou a resposta desse aqui, tá bom? Dou a resposta dessa parte da nota aqui. Então é isso aí. Até mais, boa aula, bons estudos.